Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí Muito bom dia, de Fora. amados amigos e irmãos presentes aqui em Juiz de Fora. Es para mí un privilegio estar con ustedes aquí en la República de Brasil. É para mim um privilégio estar com vocês aqui na República do Con Brasil ustedes unos momentos de compañerismo para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo alrededor de la palabra de Dios ao redor da Palavra de y Deus su programa e seu correspondiente a programa este tiempo. correspondente a este tempo final. Para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 3, Para o verso qual 20, quero ler em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, donde nos dice: onde nos disse: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema para esta ocasião é Jesucristo buscando a los que Jesus cenarán con él. Cristo buscando os que cearão com ele. Pueden tomar asiento si tienen la Podem sentar-se, tenham a bondade. Estas palabras las habla Jesucristo Estas palavras Jesus Cristo fala cuando se dirige a la iglesia de la Odisea. quando se dirige à igreja de Laodiceia. Y para poder comprender E para poder compreender lo que todo esto significa, o que tudo isto significa, necesitamos saber precisamos saber que estas 7 iglesias que de estas, Asia Menor, que estas 7 igrejas da Ásia Menor, que están mencionadas en el libro del que Apocalipsis, estão mencionadas no livro de Apocalipse, que são, em en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, leemos para ver cuáles son esas iglesias. leiamos para ver quais são estas igrejas. Dice el apóstol San Juan: Disse o apóstolo São João: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, eu estava no Espírito no dia do Senhor. y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que decía: que dizia: Yo soy el Alfa y el Omega, Eu sou o Alfa e o Ômega, el primero y el último. o primeiro e o último. Escribe en un libro lo que ves E o que vês, escreve-o num livro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Éfeso, Esmirna, Esmirna, Pérgamo, Pérgamo, Tiatira, Tiatira, Sardis, Sardes, Filadelfia Filadélfia y Laodicea. e Laodiceia. Estas 7 iglesias de Asia Menor Estas 7 igrejas da Ásia Menor representam en el programa o palabra profética no programa ou palavra profética a la iglesia de Jesucristo, a igreja de Jesus Cristo, pasando por 7 etapas. passando por 7 etapas. Y en estas 7 iglesias de Asia Menor E nestas 7 igrejas da Ásia Menor se reflejó se refletiu todo lo que estaría sucediendo tudo o que estaria acontecendo durante esas 7 etapas de la iglesia de Jesucristo durante estas entre los 7 gentiles. etapas da igreja de Jesus Cristo entre os gentios. Y los ángeles E os anjos mencionados ahí, mencionados aí, que para aquel tiempo fueron pastores de esas iglesias, que para aquele tempo foram pastores dessas igrejas, representam los mensajeros os que mensageiros Jesucristo tendría en su iglesia que Jesus Cristo teria em sua igreja durante esas 7 edades. durante estas 7 eras ou etapas.
San Pablo fue el primer mensajero São Paulo foi o primeiro mensageiro de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles. da Igreja de Jesus Cristo entre os gentios. Fue el mensajero Foi o mensageiro a la etapa representada en la iglesia da de etapa Éfeso. representada na Igreja de Éfeso. Y esa primera etapa E essa primeira de la etapa iglesia de Jesucristo da Igreja de Jesus Cristo llegó a un tiempo chegou a um tempo en donde perdió, onde perdeu, dejó deixou su primer amor seu primeiro amor en Jesucristo. em Jesus Cristo. Y de eso es que Dios E disso é que Deus acusa acusa essa era, representada esa edad representada esta era, en la iglesia de Éfeso na Igreja de que Éfeso, existió en aquel tiempo. que existiu naquele tempo. Y ahora E agora podemos ver podemos ver que en esas iglesias que nestas igrejas se reflejó se refletiu todo lo que sucedería tudo o que aconteceria durante la dispensación de la gracia durante a dispensação da graça en la iglesia de Jesucristo, na Igreja de Jesus Cristo, en la etapa correspondiente na etapa al correspondente lugar santo ao lugar santo del templo espiritual de Jesucristo. do templo espiritual de Jesus Cristo. Podemos ver que la última etapa que a última etapa es la edad de la Odisea, é a era de Laodiceia, o representado en la edad de la Odisea. ou representado na era de Laodiceia. El mensaje A mensagem siempre es dirigido al ángel. sempre é dirigida ao anjo. El ángel lo capta de parte de Dios. O anjo a capta da parte de Y Deus. después el ángel lo predica. E depois o anjo a prega em sua era. Y Dios E Deus, manifestado manifestado en el ángel mensajero no anjo mensageiro de cada edad, de cada era, le habla fala al cristianismo completo, ao cristianismo el completo, cual está compuesto o qual está composto por las vírgenes prudentes pelas virgens y prudentes por las vírgenes e fatuas. pelas virgens Y fátuas. también E também dentro del cristianismo dentro do cristianismo está el trigo, está o que son trigo, los hijos de Dios, que são os filhos de Deus, y está metida también e la está cizaña. colocado também o joio, que são os filhos do maligno, Conforme a la parábola conforme a parábola de Jesus do trigo e do joio en San Mateo, em São Mateus, capítulo 13, capítulo 13, verso 30 al 43, versículo 30 a 43, encontramos encontramos que el trigo y la cizaña que o trigo e o joio se encuentran en el se mismo campo. encontram no mesmo campo. Por lo tanto, Portanto, en medio del cristianismo no meio do cristianismo estaría el trigo estaria o trigo y estaría también e la cizaña. estaria também o joio, Los hijos de Dios os filhos de Deus y los hijos del e mal. os filhos do mal. Como en el Génesis Como em Gênesis encontramos a Caín Caim y Abel. e Abel. Caim, Dice la Escritura, diz a Escritura, que era del maligno que era do maligno y mató a su hermano e matou seu irmão Abel. Abel. Abel No era del maligno, não era do maligno, era una simiente de Dios era uma semente de Deus que veio por meio de Adán y Eva. de Adão e Eva. Também encontramos, antes disso, En el huerto del Edén, no jardim do Éden, el árbol de la vida, a árvore da vida, el cual es Cristo, a qual é Cristo, y el árbol de ciencia del e bien a y del mal, árvore do conhecimento do bem e do mal, el cual es el maligno, a qual é o maligno, el cual se encarnó o qual se encarnou en la serpiente na serpente y habló por medio de la e serpiente falou por meio da serpente e atuou por meio da y serpente engañó a Eva. e enganou a Eva. Ahora podemos ver Agora podemos ver que ha estado siempre que sempre esteve Dios Deus y el enemigo de Dios e o inimigo de Deus manifestados manifestados en medio no meio de este planeta Tierra deste planeta y Terra. ahora en medio de la iglesia de Jesucristo E agora, no meio da Igreja de Jesus se Cristo, encontraría se encontraria, en medio del cristianismo no meio do cristianismo, se encontraría se encontraria el trigo o que trigo, son los hijos de Dios que são os filhos de se Deus, encontraría
e se encontraria também o joio, que son los hijos del que são os filhos do mal. También vimos eso Também vimos isto mesmo en medio del pueblo no hebreo, meio do povo hebreu, bajo la dispensación de la ley. sob a dispensação da lei. Allí estaban Ali estavam los hijos del bueno os filhos do bom y los hijos del maligno. e os filhos do maligno. Por eso es que Jesús Por isso é que Jesus, en algunas ocasiones em algumas ocasiões, llamó a algunas personas chamou algumas pessoas simiente de Abraham. semente de Abraão. Por ejemplo, Por exemplo, hablando de Saqueo falando de Zaqueu y hablando de otras personas, e falando de outras pessoas assim, dijo disse que eran hijos de Abraham. que eram filhos de Eran Abraão, simientes de Abraham. eram sementes de Pero Abraão. también hablando de otras personas, Mas também falando de outras aunque eran pessoas, líderes religiosos, mesmo que fossem líderes dijo religiosos, que eran del maligno. disse que eram do maligno. Les dijo, Lhes disse: de vós, vuestro padre el diablo do vosso pai o diabo y las sois, obras de vuestro padre. e as obras de vosso pai quereis cumprir. Eso era una ofensa. Isso era uma ofensa, mas era a verdade. Y la verdad E a verdade no se puede adornar. não se pode Tiene que adornar. enfrentarse a la realidad. As pessoas têm que enfrentar a realidade, a verdade. Aunque sea dura, Mesmo que seja dura, uno tiene que a reconocer. pessoa tem que reconhecer. Porque si uno no reconoce la Porque se a pessoa não reconhece a verdade, verdad, estará viviendo estará vivendo de ilusiones, de ilusões, engañado. enganado. No estará viviendo Não estará vivendo a y es realidade. mejor vivir la E é realidad melhor viver a realidade, mesmo que tenha partes duras, que estar vivendo de ilusões, engañado. enganado. Porque el que vive de ilusiones Porque o que vive de ilusões e não enfrenta a verdade, a realidade do seu tempo, está viviendo está vivendo engañado. enganado. No está viviendo Não está vivendo la realidad. a realidade. Hay que vivir en la realidad. É preciso viver a realidade para obter Los resultados. os resultados corretos. Ahora nosotros Agora nós podemos ver podemos que en la ver iglesia del Señor Jesucristo que na igreja do Senhor Jesus Cristo se encontra o trigo y la cizaña, e o joio, o sea, en el cristianismo, ou seja, no cristianismo completo, y reciben e recebem la lluvia a chuva y el sol, e o sol, el trigo o trigo y la cizaña e también, o joio também, porque Dios envía porque Deus envia a chuva e o sol sobre los buenos sobre os bons e também sobre os maus. y ambos dan gracias E ambos dão graças a Deus por la lluvia pela chuva y por el sol. e pelo sol. Ahora tenemos que entender Agora, temos que entender esta realidade para saber para saber que hay hijos de Dios que há filhos de y Deus hay hijos del mal e há filhos do en maligno este planeta Tierra neste planeta Terra. para el tiempo final. Para o tempo final, Es que Jesucristo dijo é que Jesus Cristo que disse Él haría que ele faria a separação. en la parábola del trigo y de la cizaña. Na parábola do trigo e do joio, Él mostró ele mostrou que los siervos que os servos vinieron a Él. vieram a ele dizendo: ¿Quieres que arranquemos la cizaña? quer que arranquemos o joio, Que representa a los hijos del que representam os filhos do mal? Jesucristo dijo, Jesus Cristo disse: no, não, porque arrancando la cizaña porque arrancando o joio, pueden también arrancar el podem também arrancar o trigo. trigo. Y el trigo E o trigo es lo que tiene gran valor é o para que Dios. tem grande valor para Deus. Los hijos e hijas Os de Dios filhos e filhas de Deus são os que têm valor para Deus. y por causa de los hijos e hijas de E Dios, por causa dos filhos e filhas de Deus, la bendición de Dios a viene bênção de Deus a la vem tierra à terra para los hijos de Dios para os filhos de y Deus son participantes e de esa são bendición participantes desta bênção también los hijos del mal. também os filhos do Como viene maligno. la lluvia Como vem a chuva e o sol sobre la buena sobre a boa erva, hierba y la cizaña, e o joio também recebe dessa chuva. miren ustedes, Vejam vocês, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y quando Gomorra, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraham Abraão estuvo intercediendo. esteve intercedendo. ¿Por qué? Por quê? Porque tenía allí Porque ali tinha a su sobrino o seu sobrinho Ló y la familia de e Lot, a família de Ló, y le dijo a Dios, e disse a Deus: destruirá
destruirás tú, el juez de toda la tierra, Destruirás tu, los injustos. o juiz de toda a terra, o justo com os injustos? No haga tal cosa el juez de toda la tierra. Não faça tal coisa, o juiz de toda a terra. Si hay allí 50 personas, Se houver ali 50 pessoas justas, destruirás la ciudad. destruirás a cidade? Dios le dijo, Deus lhe disse: por amor a esos 50 justos, por amor a estes 50 justos, perdonaré toda la ciudad. eu perdoarei toda a Miren cidade. lo que Dios hace Vejam o que Deus faz por amor a los justos, aos justos, por amor por amor al trigo, ao trigo, por amor a los que son de Dios. aos que são de Deus. Perdoa Aún a los malignos até os malignos y extiende la bendición e estende a bênção divina divina sobre os justos. sobre os justos e cobre também aos malignos. Miren cuán grande es el amor. Vejam quão grande é o amor de La Deus. lluvia cae A chuva cai sobre os justos e também sobre os injustos. porque si están sobre la Porque se estão sobre a terra os justos, una ciudad uma cidade puede estar a salvo pode estar a salvo por amor a esos justos. a estes justos. Dios puede evitar Deus pode evitar traer el juicio divino trazer o juízo divino sobre esa ciudad sobre esta o cidade sobre ese país, ou sobre este país por amor a esos justos, a esses justos, por amor al trigo, ao trigo, por amor a los por filhos amor de aos filhos e filhas de Deus. Abraham sigue intercediendo Abraão continua intercedendo y le dice quizás no hay los 50, e diz: talvez não há os quizás 50, falten 5 allí talvez faltem 5 ali, y solamente hay allí e 45. somente há ali 45. Dios le dice, Deus lhe disse: por amor a esos 45, por amor a estes 45, yo no destruiré la ciudad. eu não destruirei a cidade. Y Abraham sigue E Abraão intercediendo. continua ¿Y intercedendo. cómo Abraham podía interceder? E como Abraão podia interceder? Los patriarcas, Os patriarcas, siendo la cabeza sendo a cabeça de su pueblo, do seu povo, venían a ser se tornavam como el rey como o rei de toda su descendencia. de toda a sua descendência, Y también e também el sacerdote o sacerdote de toda esa de descendencia. toda essa descendência. Y por eso E por isso ellos hacían eles faziam las funciones as funções de rey de rei y sacerdote. e sacerdote. Por eso ustedes los encuentran Por isso vocês os encontram ofreciendo a Dios oferecendo a Deus los sacrificios os sacrifícios correspondentes para así para assim hacer la intercesión fazer a intercessão por su familia por sua família completa, completa, por toda la tribu por toda a tribo compuesta composta por sus descendientes. por seus descendentes. Ahora Abraham Agora, Abraão es la cabeza é a cabeça de toda esa de descendencia toda essa descendência y también e também de los siervos dos servos esclavos que él e tenía. escravos que ele tinha, e também do seu sobrinho Ló. Y ahora E agora, Abraham sigue bajando el número Abraão continua abaixando o número y le dice e diz a Dios, a Deus: quizás no habrá allí los 45 justos, talvez não haverá ali os 45 justos, quizás faltarán allí de los 50 faltarán ya no 5 sino 10. talvez faltarão ali, Palabras tal- nuestras. talvez faltarão ali dos 50, faltarão já não 5, mas 10. Isto é em nossas palavras. Dice, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Él Diz, respondió, no lo haré por amor a los 40, o sea, no destruiré. e continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Capítulo 18 del Ou Génesis. seja, não destruirei a cidade. Ahora voy al verso 30. Estou lendo no capítulo 18 de Gênesis, agora vou ao versículo 30. Y ahora Abraham E agora Abraão va a comenzar a bajar
vai começar a baixar de 10 en 10, de 10 em 10, porque así va a llegar porque assim vai chegar al número más bajo. ao número mais baixo. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. E continuou Un ainda, poquito más abajo dice, y dijo, no se enoje ahora, mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. no lo haré si hallare allí. Não o farei se achar ali 30. O sea, no destruiré la Ou seja, não destruirei a cidade. Y dijo, he aquí ahora E que disse: he emprendido eis a que hablar al agora Señor, me quizás se atrevi, hallarán allí 20. eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 30, 20, No la destruiré. Respondió, por amor. não a destruirei por amor aos 20. Miren, por amor a 20 personas, Vejam, por amor a 20 pessoas, una ciudad, uma cidade, como Sodoma como Sodoma y demás ciudades e demais que cidades estaban alrededor de Sodoma. que estavam ao redor de Sodoma, como Gomorra e as demais cidades, por amor a 20 justos, Dios no destruiría Deus não destruiría la ciudad de Sodoma a cidade de Sodoma y las demás ciudades. e as demais Lo cidades. que Dios hace. Vejam o que Deus faz. Por amor a 20 justos. Y aún mire, E até vejam Abraham bajando, como continua Abraão abaixando o número. porque si sigue bajando el número, Porque se continua abaixando o número, pode alcançar a Lot a Ló y su familia. e sua família. Si Lot no tenía Se Ló não tinha en su familia em sua família 50 personas, 50 pessoas, porque no se había multiplicado. porque não tinha se multiplicado em grande maneira. Entonces, Então, con esto que Abraham está com haciendo, isto que Abraão está fazendo, pode chegar al número ao número de la familia de da família de Ló. porque Abraham está intercediendo Porque Abraão está intercedendo por Lot y su familia. por Ló e sua família. Y por consiguiente, E, consequentemente, por por toda Sodoma e y las Gomorra demás ciudades. e as demais cidades. Y volvió a decir, Disse mais a Abraão: Abraham, no se enoje ahora, mi señor, ora, não se ire o Senhor, si hablare solamente una vez. que ainda só mais esta vez falo. Quizás se hallarán allí 10. Se porventura se acharem ali 10, No la destruiré. não a destruirei, Respondió, respondeu, por amor a los 10. por amor aos 10. Por 10 personas. Por 10 pessoas justas, 10 personas 10 pessoas que estuvieran caminando que estivessem caminhando na del luz programa de Dios. do programa de Deus correspondente àquele tempo. Dios no destruiría Deus não destruiria a Sodoma y Gomorra. Sodoma e Gomorra. Para aquel tiempo, Para aquele tempo, el mensajero o mensageiro de Deus, sabem quem era? el profeta y O patriarca profeta e patriarca Abraão. Abraham, Um profeta dispensacional. Por eso es Por isso é que cuando Jesús habla que quando Jesus de la fala venida del Hijo del Hombre, da vinda do Filho do Homem para o último dia, él ele refiere refere los días de Lot aos dias de Ló, en los cuales nos quais Abraão el profeta era mensajero o profeta de la mensageiro dispensación de la da promesa. dispensação da Y promessa. también hace referencia E Dios também Deus faz referência a Cristo a los días de Noé, aos dias de Noé, donde Noé onde Noé era el profeta mensajero era o profeta de la mensageiro dispensación, da dispensação do governo humano, era la tercera que era a terceira dispensação, como Abraão era o mensageiro da quarta dispensação, da dispensação da promessa. Ou seja, que Cristo faz referência a profetas dispensacionais, porque a vinda do Filho do Homem é para o tempo do entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. E sempre que chega o momento para um entrelace dispensacional, Deus envia um profeta dispensacional. E
ese profeta de dispensación E esse profeta dispensacional aparece a la puerta à porta de la dispensación da dispensação que está terminando y aparece e tocando aparece batendo nessa porta y aparece llamando e aparece chamando a todos los que están ahí todos os que estão aí dentro de esa dentro dispensación desta dispensação que está llegando a su que final, está chegando ao seu final y los invita e os convida a escuchar la voz de Dios a escutarem a voz de y Deus luego los pasa e depois os passa a una nueva a dispensación uma nova dispensação, donde una gran fiesta espiritual onde uma grande festa espiritual a cabo é realizada y una gran cena e espiritual uma grande ceia espiritual, uma grande comida espiritual de palavra de Deus para uma nova dispensação é dada ao povo. ahora podemos ver Agora podemos ver que cuando aparece un profeta que quando aparece um profeta dispensacional en el programa de Dios no programa de Deus, se está llevando a cabo está se realizando una etapa muy grande uma etapa muito grande del programa divino do programa divino y una bendición grande e uma bênção grande para el pueblo para o povo está ahí frente a él está aí frente a eles, mas também el juicio divino o juízo divino está por caer está por cair sobre la sobre a raça humana. para el tiempo de Noé Para o tempo de Noé, presencia de Noé com a presença de Noé ali, el juicio divino o juízo divino estaba por caer estava por cair sobre a raça humana. E foi revelado a Noé divino vendría que o juízo divino viria sobre a raça humana. algo inconcebible E era algo inconcebível, porque en aquel tiempo porque naquele tempo no llovía como llueve não chovia como chove atualmente. de la tierra subía un Da vapor terra subia um vapor que regaba toda la que tierra regava durante la noche toda a terra durante a noite, porque la tierra porque a terra estaba inclinada não estava inclinada como está atualmente. nunca había llovido Nunca tinha chovido como llueve en la actualidad como chove atualmente. y anunciar E anunciar que vendría un diluvio que viria um dilúvio cuando ellos no conocían quando eles não conheciam que era un buen o aguacero que era um bom aguaceiro. era algo inconcebible Era algo pero inconcebível. el que creó Mas quem criou el agua a água no sabe la fórmula não sabe a fórmula? claro que la sabe Claro que sabe. y él lo único que tiene que Ele, o único que tem que fazer hacer es unir é unir en la atmósfera a atmosfera, hidrógeno na atmosfera hidrogênio e oxigênio, na composição correspondente à água. y ahí tenemos E aí temos água para cair do céu. y ahora podemos ver E agora podemos ver que el que dijo que quem disse que traería un diluvio que traria um dilúvio destruiría la raza e humana destruiria a raça humana sabía cómo hacer sabia como fazê-lo. y no solamente eso E não somente isso, na terra também havia água. el agua A água que había en la tierra que havia na terra también também seria traída trazida en grandes cantidades em grandes se quantidades. abrirían Se abririam fuentes de agua fontes de água. y así E assim también de la tierra também da terra surgiria agua água para producir para produzir esa inundación. essa inundação. Ahora podemos ver Agora podemos ver todo eso era algo que inconcebible. tudo isso era algo La inconcebível. ciencia en aquel tiempo A ciência naquele tempo estaba adelantada. estava avançada. Para aquele tempo, Las personas vivían as pessoas viviam 500, 600, 700, 800 e 900 e algo de anos. Matusalém viveu 969 anos. y ahora E agora, si no estaban más adelantados se que não estavam este tiempo mais avançados que os deste tempo, en el campo científico no campo y en científico los demás campos, e nos demais campos, ¿cómo es posible entonces como é possível então que el ser humano que o ser humano esté más adelantado esteja mais avançado cientificamente nesse tempo y no pueda pasar? e não possam passar de 200 ou 300 anos de vida? Cuando la gente de aquel tiempo, Quando as pessoas daquele tempo chegavam a 500, 600, 700, 800 e 900 e algo de anos.
algo le falta a la ciencia algo falta à ciência para obtener para obter ese secreto esse segredo de cómo el ser humano de como o ser humano durar tantos anos como duravam naquele tempo. Pero miren, Mas vejam, la cosa importante a coisa importante não é durar muitos anos. A coisa importante, estando aquí en la tierra, estando aqui na Terra, tener contacto é con la vida fazer eterna contato com a vida eterna e assim quedarle sellado ficar selado com o selo do Deus vivo para ser redimido, para ser redimido, para ser traído de nuevo para ser trazido de novo à vida em um corpo eterno. Es muy importante É muito importante, então, fazer contato com a vida eterna, nuestro amado Señor Jesucristo. que é o nosso amado Senhor Jesus Él Cristo. dijo, Ele disse: yo soy el camino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No hay otro camino. Não há outro caminho. Cristo es el camino. Cristo é o caminho. Él es la vida eterna. Ele é a vida eterna. Y el que oye mi palabra E quem ouve minha palavra e crê no que me enviou tem vida eterna. E não entrará em condenação, pasado mas passou de morte a vida. à vida. Lo más importante O para mais importante para o ser humano é a vida eterna. las demás cosas. As demais coisas são os acréscimos da vida. Por eso él dice, Por isso ele disse: buscai primeiro el reino de o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E para entrar no reino de Deus é por meio do novo nascimento, crendo em Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. E assim obtemos o novo nascimento e assim nascemos no reino de Deus. Entramos no reino de Deus. Encontramos o reino de Deus e estamos selados no reino de Deus com o Espírito Santo e temos vida eterna. Isto é o mais importante para a pessoa. las demás cosas, As demais coisas são os acréscimos da vida, as quais a pessoa não pode levar quando morre fisicamente. Mas a vida eterna nunca a perde. Jesucristo dijo Jesus Cristo disse en San Juan, em São João, capítulo 6, capítulo 6, para los creyentes, para os crentes nele, verso 40. versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Porquanto a vontade daquele que me enviou é Que todo esta, aquel que ve al Hijo y cree en él, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenga vida eterna. tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei Al día posterior, no último dia. la otra persona Nenhuma outra pessoa pode falar nesta forma, nenhuma outra pessoa pode fazer uma promessa como esta. E ele provou, con la resurrección de com a ressurreição de Lázaro, que él nos resucitó, que ele nos ressuscitará. resucitó a Lázaro. Ressuscitou Lázaro, como exemplo do que ele fará com todos os santos que partiram. E para nós os que vivemos, pois nos transformará, se permanecermos vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem. E depois de estar de estar ya con el nuevo cuerpo, já com um novo corpo, de 30 a 40 dias aqui. Assim como Jesus Cristo esteve 40 dias já ressuscitado, aparecendo aos seus discípulos em diferentes ocasiões, e os santos do Antigo Testamento que ressuscitaram com Cristo também estavam com Cristo, ressuscitados, e estiveram com Ele esses 40 dias aqui na terra, aparecendo a diferentes pessoas em Jerusalém e em diferentes lugares. E depois se foram com Cristo al cielo. ao céu. Cuando Cristo ascendió al Quando cielo, Cristo subiu ao céu e se cumpriu el salmo que o habla salmo que fala sobre de Cristo Cristo y su ascensión, e sua ascensão, donde dice, onde diz: alzando puertas eternas, levantai, ó portas y eternas, entrará el Rey de e Gloria. entrará o Rei da Glória. ¿Quién es este Rey de Gloria? Quem é este Rei da Glória? Este Rey de Gloria Esse Rei da Glória es nada menos é nada menos que Jeová. y cuando se cumplió esa E promesa, quando se cumpriu essa promessa, essa profecia, esse Jeová era nada menos que nosso amado Senhor Jesus Cristo, que iba subindo, que ia subindo, que iba ascendiendo que ia ascendendo con los santos com os santos del Antiguo Testamento, do Antigo Testamento que tinham ressuscitado con él. com Ele. Ahora podemos ver Agora podemos ver quién es nuestro amado. quem é nosso amado Senhor Jesus Cristo.
é nada menos é nada menos que o Jeová do Antigo Testamento manifestado no Novo Testamento. Esse é nosso Senhor, esse é nosso Salvador, é o personagem maior e mais importante que tenha pisado neste planeta Terra. Com razão, São Paulo o chama o segundo Adão. E agora, vejam vocês, no Salmo 24, é onde nos disse, do versículo 7 em diante, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Assim clamam os que vão subindo com Cristo, os santos que tinham ressuscitado. E desde dentro, no céu, perguntam: quem é este Rei da Glória? E eles respondem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E entrou no céu, porque se abriram as portas eternas. E entrou com os santos do Antigo Testamento que ressuscitaram. E para o último dia haverá uma ressurreição dos santos do Novo Testamento. E depois de estarem de 30 a 40 dias aqui, os santos ressuscitados com o novo corpo, e nós os que vivemos, sendo transformados e estando com o novo corpo, depois de 30 a 40 dias, iremos com Cristo ao céu, à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. E se cumprirá este versículo 9 e 10 dos Salmos 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E esse é nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Rei dos céus e da terra. O Rei da Glória, nosso amado Salvador. Já a primeira parte deste salmo, que nos fala desta subida, já se cumpriu com o rapto de Jesus Cristo e os santos do Antigo Testamento, que foram ressuscitados. E para este tempo final, com o rapto dos escolhidos de Deus, da Igreja de Jesus Cristo, depois que forem ressuscitados os mortos em Cristo e nós os que vivemos, cumprir-se-á esta segunda parte do Salmo 24. Agora, para este tempo, Cristo disse que estaríamos vivendo como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Nos dias de Noé, a humanidade tinha chegado ao seu final e não sabia, mas havia um homem que sim sabia, porque toda revelação divina vem sempre a um homem, a um profeta.
es a los profetas e aos profetas que viene la palabra que de vem a palavra de Deus. porque no hará del Señor Jehová Porque não fará nada ao Senhor Jeová, sem que revele seus segredos a sus siervos, aos seus servos, seus profetas. Disse Amós, capítulo 3, capítulo 3, verso 7. versículo 7. Y también Deuteronomio, E também Deuteronômio, capítulo 18, capítulo 18, verso 15. versículo 15 ao 19. Profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios. Profeta como eu vos levantará o Senhor, seu Deus. A ele ouvireis. ¿Y por qué dice el profeta Moisés? E por que diz o profeta Que hay que Moisés escuchar a ese que é profeta preciso escutar este profeta que Deus levanta? por la sencilla razón Pela simples razão que está expresada que en el está verso 18. expressa no versículo 18. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, Eu lhe suscitarei um profeta do meio de teus irmãos como tu, y pondré mis palabras e en su boca, porei as minhas palavras na sua boca. y él les hablará todo lo E que yo ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. por cuanto Dios coloca su palabra Porquanto Deus coloca sua palavra en la boca de ese profeta na que él boca desse profeta que ele envía, y ese envia. profeta habla E todo esse lo que Dios le profeta manda fala hablar para el tudo pueblo. o que Deus lhe manda falar para o povo. Toda pessoa Toda pessoa está llamada está chamada a escutar a voz de Deus. la voz de Dios E a voz de Deus siempre está. sempre esteve nos profetas que ele enviou. Y gracias a eso E graças a isso, tenemos la Biblia. temos a Bíblia. La palabra de A Dios palavra de Deus que ha venido que veio de parte de Dios da parte de a Deus través de sus profetas. através dos seus profetas. Y ahora E agora hemos visto la causa vimos a por causa la cual toda persona pela qual toda pessoa está llamada está a chamada escuchar el a profeta que Dios escutar o profeta que Deus envia. envía. De otra forma, De outra forma, le acontece a la persona acontece à pessoa lo que le aconteció al pueblo o hebreo que aconteceu ao povo hebreu en tiempos pasados. em tempos passados, Dios envió quando Deus enviou seus profetas. Zacarías capítulo 7, Zacarias capítulo 7, versículo 11 ao 12 disse, hablando del pueblo hebreo, falando do povo hebreu, y que no quisieron escuchar e la que voz de não quiseram escutar a voz de Deus. Dios. Dice, Disse, pero no quisieron escuchar. eles, porém, não quiseram escutar, Antes volvieron la espalda e deram-me o ombro y taparon rebelde, sus oídos para no oír, e ensurdeceram seus ouvidos para que não y ouvissem. pusieron su corazón como diamante Sim, fizeram seus corações como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. para que não ouvisse a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, Por medio de los profetas por primeros. intermédio dos primeiros profetas. Vino por tanto gran enojo de parte Daí de Jehová veio a de los grande ira do Senhor dos Exércitos. ejércitos. ¿Por qué? Por quê? Porque no quisieron escuchar. Porque não quiseram escutar a voz de Deus, Enviada por su espíritu enviada por seu Espírito a través de sus profetas. através dos seus Es por profetas. medio del Espíritu de É Dios por meio do que Espírito los de profetas Deus reciben la que os palabra. profetas recebem a palavra e falam ungido essa palavra de Deus para o povo. Cuando ellos E hablan, quando eles falam, esa es la voz de Dios. esta é a voz de Deus para o povo, Siendo hablada sendo falada esa palabra. essa Y el palavra. pueblo que E o escucha povo que escuta esa palabra essa a palavra través de ese profeta, através desse profeta está escutando la voz de Dios a voz de a Deus través de un hombre. através de um Y homem. el que reciba profeta E quem recebe a profeta en nombre del profeta, em nome de profeta, recompensa de profeta recompensa de profeta recebe o benefício recibe, para o qual Deus enviou esse profeta. Vean ustedes, Vejam vocês, los que estuvieron bajo el ministerio os que de Noé estiveram sob o ministério de Noé recibieron receberam la bendición, a bênção, recompensa de a recompensa de profeta. Entraram na y arca se salvaron. e se salvaram, Hasta los animales. até os animais. Y los que no escucharon E os que não escutaram a voz de Deus, el profeta, por meio do profeta Noé, vino el diluvio veio o dilúvio y se los llevó, e os levou, los destruyó. os destruiu. Por eso Jesús Por isso Jesus, en San Mateo, em São Mateus, capítulo 24, capítulo 24, nos habla de los días nos de Noé, fala dos dias de Noé,
capítulo 24, versículo 37 em diante, e nos disse: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Recordem, aquela geração tinha chegado ao seu final. A dispensação da consciência tinha chegado ao seu final. E uma nova dispensação estava se entrelaçando, a dispensação do governo humano. E ali estava seu mensageiro, o profeta Noé. E o profeta Noé, vejam vocês, aparece em cena porque a dispensação da consciência chegou ao seu final. E quando uma dispensação chega ao seu final, um juízo divino tem que cair sobre a raça humana. Assim como quando chega ao final uma era, um juízo divino cai sobre a raça humana. Mas é um juízo parcial. Não cobre o mundo inteiro. Mas quando se trata do final de uma dispensação, o juízo abrange todas as pessoas. E agora, sempre aparece um profeta enviado por Deus, o qual tem a revelação de Deus das coisas que hão de acontecer neste tempo. E algumas pessoas não o entendem. Algumas pessoas pensam que é um fanático, que é um louco, ou qualquer coisa assim. No tempo de Noé, houve milhões de pessoas, e houve muitas religiões, e houve muitos líderes religiosos. Mas vejam, quantos creram em Noé? Nenhum. Somente sua esposa e seus filhos, e suas noras. E eles foram quem estiveram braço a braço com Noé, trabalhando com Noé. E depois entraram na arca e se salvaram. Noé e sua família. Noé tinha a sua família sob o sacrifício pelo pecado, porque Noé, sendo a cabeça da sua família, tinha a sua família sob o sacrifício pelo pecado. Portanto, seus pecados estavam cobertos com o sangue daqueles sacrifícios. E por isso é que diz a Bíblia que foi achado Noé como um homem justo. Não é que não tinham problemas, não é que não cometia erros, mas que por meio dos sacrifícios efetuados, o sangue dos sacrifícios cobria seus erros, seus pecados. E então Deus olhava e não via pecado, porque estavam cobertos, mesmo que não tirados, porque o único sangue que tira o pecado é o sangue de Jesus Cristo. Mas aqueles sacrifícios tipificavam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, eram efetivos, nesta forma, no Antigo Testamento. Mas já com o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, Deus já não aceita outro sangue, nem outro sacrifício. Por isso, os sacrifícios que se efetuavam no Antigo Testamento já foram tirados. Somente ficou um sacrifício, o sacrifício de Cristo, e um só sangue, o sangue de Jesus Cristo. Deus não aceita nem outro sacrifício, nem outro sangue. O pecado já não pode ser coberto, tem que ser tirado. E a única coisa que o tira é o sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. E agora, para o último dia, assim como em tempos passados, os patriarcas, que eram a cabeça da sua família, e, portanto, eram a maneira dos reis da sua tribo, da sua família, e também o sacerdote que atuava nos assuntos religiosos. Por isso vocês encontram Abraão,
Isaac e Jacó, efetuando esses sacrifícios, e também encontra outros homens de Deus efetuando esses sacrifícios, porque eles ocupavam a posição da cabeça da sua família e faziam a obra de sacerdotes também. E agora podemos ver que essa posição era muito importante no meio do povo hebreu. E esses patriarcas têm uma posição muito importante para o glorioso reino milenial e também para a eternidade. Por exemplo, temos 24 tronos, 12 tronos para os 12 patriarcas e 12 tronos para os 12 apóstolos. Podemos ver que o glorioso reino milenial e depois o reino para toda a eternidade está bem ordenado. E as pessoas que estarão nesse reino e terão estas posições tiveram que estar vindo a este planeta Terra para entrar no programa de Deus e para assim serem selados nessa posição, a qual receberão no glorioso reino milenial. Os discípulos de Jesus Cristo se preocupavam muito pela posição que eles teriam no reino de Cristo. Algumas pessoas dizem: a mim não me interessam galardões. Aos discípulos de Jesus Cristo, sim, interessavam. Cristo os prometeu. E porquanto Cristo os prometeu, a nós nos interessam. E somente estando no corpo místico de Cristo e trabalhando na obra de Cristo, é que a pessoa depois receberá de acordo às suas obras. Disse Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 22, versículo 12: Eis que cedo venho, e o meu galardão comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Em acréscimo, a salvação e vida eterna que Ele nos dá, também nos dará galardões. E haverá posições muito importantes no reino de Deus. Por exemplo, os discípulos todos buscavam a melhor posição e discutiam um com o outro, falando sobre quem seria o maior no reino de Jesus Cristo, no reino de Deus. Todos queriam ser o maior. E em uma ocasião, dizem a Jesus Cristo que eles tinham deixado tudo. E Cristo lhes disse, porque eles perguntam, o que nós vamos receber na vida eterna? Ou seja, em teu reino. Jesus Cristo lhes disse, 100 vezes o que vocês deixaram, mas a vida eterna. E em outra ocasião, disse a eles que eles se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. No tempo do Antigo Testamento, os juízes se sentavam à porta da entrada da cidade para julgar. Aí foi onde foi Boaz para fazer reclamação de Noemi e Ruth, porque ele se apresentava como o parente redentor para redimir a Noemi
e, consequentemente, redimir Ruth, porque Ruth pertencia a Noemi. Era sua nora ou nora, serva ou nora. Agora podemos ver que tudo isso tem um significado. E agora os apóstolos têm esta posição prometida por Cristo. Se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 2 desses apóstolos, que eram irmãos, Tiago e João, queriam também uma posição maior, mas Cristo já tinha um trono a cada um deles, mas eles queriam estar mais perto de Jesus. E a mãe deles os ajudava também, como toda boa mãe, que ama a Deus e ama seus filhos, quer o melhor para seus filhos. E que mãe não quer isto para os seus filhos? Pois todas querem o melhor para os seus filhos, querem a maior bênção para seus filhos. E se perguntam a uma mãe, de todas as pessoas, quem tu crês que seja a melhor pessoa para a maior posição no reino de Deus, depois do Senhor Jesus Cristo? Toda mãe diria, pois meu filho, pois isso era o que fazia a mãe de Tiago e João. Esses são meus filhos. Tenho 2. Um para que se sente à direita de Jesus Cristo e o outro para que se sente à esquerda de Jesus Cristo. Vamos para onde está Jesus Cristo. Vamos fazer esse pedido. Eles tinham visto no Monte da Transfiguração Jesus Cristo resplandecendo o seu rosto como o sol, e viram Moisés de um lado e Elias do outro lado. E eles sabiam que essa é a ordem da vinda do Filho do Homem para o último dia, para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Esta é a ordem da vinda do reino de Deus. Foi refletido ou representado no Monte da Transfiguração, pois Cristo que lhes prometeu é que lhes mostraria o reino de Deus. Agora, no Monte da Transfiguração, eles viram nesta visão a vinda do reino de Deus e viram o Filho do Homem vindo no reino com seus anjos, que eram ali Moisés e Elias. Anjos são profetas mensageiros. E agora encontramos que João e seu irmão Tiago ou Santiago queriam a posição que eles viram lá, representada em Moisés e Elias. Porque esta visão seria cumprida no último dia, na vinda do reino de Deus. Recordem que Tiago e João sempre quiseram ser como Moisés e Elias. Recordem que são chamados os filhos do trovão. Eles foram os que em uma ocasião, quando em uma cidade da Samaria não quiseram receber a Cristo, o qual ia rumo a Jerusalém, mas tinha que fazer uma parada em sua trajetória e queria fazê-la em Samaria. E quando mandou alguns dos seus discípulos para preparar tudo em Samaria, não lhes deram as boas-vindas em uma cidade da Samaria. E então, Tiago e João dizem a Jesus: queres que mandemos descer fogo do céu e que destrua a todos, como fez o profeta Elias? Vê que queriam ser como Elias? Mas Jesus diz:
Vocês não sabem de que espírito são. Agora, eles queriam o ministério de Elias. E o ministério de Elias, para estar realizando estes grandes sinais e maravilhas, está prometido em Apocalipse, capítulo 11, versículo 13 em diante, e Zacarias, capítulo 4. E isto é para este tempo final, na manifestação do ministério de Elias, em sua quinta manifestação, com o ministério de Moisés, pela segunda ocasião. Agora vejam o que eles queriam. Queriam os ministérios de Moisés e Elias, que são os que poderão fazer estas coisas no último dia, em certo tempo do último dia, não em qualquer tempo. E isso nos fala de adoção. Será sob o ministério que estará adotado, através do qual esses grandes sinais e maravilhas serão vistos no cumprimento dos ministérios de Moisés e de Elias. Agora, tudo isso corresponde à vinda do Filho do Homem com os seus anjos para este tempo final. E estes são dias como os de Noé e como os de Ló. E agora, para aquele tempo, houve um profeta dispensacional. No tempo de Noé, esse profeta era Noé. Um profeta dispensacional. Quando se fala de um profeta dispensacional, se fala da maior classe de profeta que existe no programa divino. E de todos os profetas dispensacionais, o maior, sabem quem é? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, estes profetas dispensacionais são escassos para as pessoas verem. Um profeta dispensacional, sabem o que necessitam? Viver no tempo que Deus o envia. E isso não é fácil. A pessoa tem que ser ordenada para viver nesse tempo. Porque a pessoa não diz a Deus: eu quero que tu me envies para viver em tal tempo. Quantos de vocês disseram a Deus que queriam viver nesse tempo? Nenhum. Deus é quem escolhe o tempo em que cada pessoa vai viver. E agora, para este tempo em que vivemos, sendo um tempo similar, paralelo ao tempo de Noé e ao tempo de Ló, no tempo de Ló estava também um profeta dispensacional, o profeta Abraão. Agora, quantos profetas dispensacionais há? Somente 7. Veem que são escassos? O primeiro foi Adão, o segundo foi Sete. Adão para a dispensação da inocência, Sete para a dispensação da consciência. O terceiro foi Noé, para a dispensação do governo humano. O quarto foi Abraão, para a dispensação da promessa. O quinto foi o profeta Moisés, para a dispensação da lei. O sexto foi nosso amado Senhor Jesus Cristo, para a dispensação da graça. E o sétimo é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E com o sétimo terminam os profetas dispensacionais. E esse anjo do Senhor Jesus Cristo é o profeta da dispensação do reino, o qual aparece no último dia, nesse entrelace dispensacional onde a dispensação da graça chegou ao tempo final. E a dispensação do reino se entrelaça com a dispensação da graça, como se entrelaçou a dispensação da graça com a dispensação da lei. João Batista foi o último profeta da dispensação da lei. E aparece Jesus, o profeta mensageiro da dispensação da graça. Deus não tem
dois profetas maiores ao mesmo tempo, na mesma era, nem na mesma dispensação. Ou seja, que não tem dois profetas correspondentes a duas eras, não os pode ter dentro da mesma era. E quando aparece dois profetas, como apareceram João Batista e Jesus, não estão eles em uma mesma era. Mesmo que aparentemente estão aí, presentes em cena. Mas João Batista está dentro da dispensação da lei, na sétima era ou etapa da dispensação da lei, e Jesus Cristo está na era da pedra angular, abrindo uma nova dispensação. Por isso vocês podem ver que Jesus Cristo falava na forma em que falava, porque ele está na era da pedra angular, a era de coroa, a era de ouro, a era da primeira vinda de Cristo, a era onde ele, como Cordeiro de Deus, realizaria a obra de redenção na cruz do Calvário. As pessoas que estavam na dispensação da lei não podiam compreender Jesus. Por quê? Jesus estava em uma nova dispensação, fazendo esse entrelace dispensacional. E não o podiam compreender. João Batista também não o compreendeu plenamente. Mesmo que João Batista havia dito que depois dele viria outro varão, outro homem, outro profeta, que era maior que ele, e esse os batizaria com o batismo do Espírito Santo e fogo. Os seguidores de João foram batizados em água, batismo de arrependimento. Mas os seguidores de Jesus seriam batizados em acréscimo com o Espírito Santo e fogo. Os que ficaram com João nunca receberam o batismo do Espírito Santo e fogo. Os que continuaram e seguiram a Jesus foram os que receberam o batismo do Espírito Santo e fogo. São Paulo, no capítulo 19 do livro dos Atos, se encontrou depois com uns discípulos de João e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles lhes dizem: nem sabemos que há Espírito Santo. Paulo diz: em que vocês foram batizados? Eles dizem: no batismo de João. Paulo disse: João batizou com batismo de arrependimento, dizendo que crescem no que viria depois dele. De nada servia, ou de pouco servia, seguir o mensageiro precursor e depois não seguisse o precursado. Porque os que ficavam somente com o precursor chegavam até onde? Até o batismo em água. Mas não podiam receber o Espírito Santo até que seguissem aquele do qual João falou, o Messias, Jesus. E então receberiam Cristo como seu Salvador, lavariam seus pecados no sangue de Cristo e receberiam o Espírito Santo. Os que ficaram com João, seus pecados não estavam lavados com o sangue de Cristo. Portanto, não podiam receber o Espírito Santo. É preciso seguir o precursado, a Jesus Cristo, depois de ter crido no precursor. Vejam vocês, João Batista era o Elias que tinha que vir naquele tempo, um poderoso profeta, um homem daquele tempo, ungido com o ministério de Elias, porque estava o Espírito de Deus nele manifestado, ungindo-o como o Elias que tinha que vir para esse tempo. Quando Deus promete que enviará o profeta Elias, o que envia é o ministério de Elias em outro homem. Assim é como se cumpre sua promessa. Depois, quando o enviou pela quarta ocasião,
foi o reverendo William Branham. Ele foi o Elias que tinha que vir, precursando a segunda vinda de Cristo. E para o último dia, temos a promessa que Elias voltará. Isto é pela quinta ocasião. Esse é o Elias que pregará ao povo hebreu. Esse é o Elias que virá ungido com o Espírito Santo, e o Espírito Santo estará nele operando o ministério de Elias pela quinta ocasião, o ministério de uma das duas oliveiras. E estará também operando o ministério de Moisés pela segunda ocasião. E estará também operando o ministério de Jesus pela segunda ocasião. É a vinda do anjo do pacto, do Espírito Santo, manifestado no último dia, em carne humana, em um profeta dispensacional, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, para operar esses três grandes ministérios. De Elias, pela quinta ocasião, o de Moisés, pela segunda ocasião, e o de Jesus pela segunda ocasião. Mas este anjo não é o Senhor Jesus Cristo. É um homem deste tempo redimido com o sangue de Jesus Cristo. É um do corpo místico de Cristo. Por isso, quando João o apóstolo, no capítulo 19 de Apocalipse, versículos 6 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículos 6 ao 10, se prostrou diante do anjo que lhe mostrava toda esta revelação apocalíptica, e se prostrou diante dele para adorá-lo. O anjo lhe disse que não o fizesse, e se identificou o anjo como um dos conservos de João e dos profetas, conservo dos profetas, ou seja, um colega, um conservo, e um redimido pelo sangue de Cristo. Ele é conservo dos profetas, de João o apóstolo, e é conservo de todos os redimidos com o sangue de Cristo. Todos os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse anjo do Senhor Jesus Cristo, sendo o profeta da sétima dispensação, é o sétimo profeta dispensacional. E através desse profeta, Jesus Cristo, o Espírito Santo, estará manifestado nesse tempo final e estará falando à sua igreja em uma era de ouro, chamada a Era da Pedra Angular. Por isso, através do seu anjo mensageiro, ele nos revela em Apocalipse 22, versículo 6, todas estas coisas que em breve devem acontecer. Essa é a voz de Jesus Cristo neste último dia, porque Jesus Cristo coloca sua palavra na boca e no coração do seu anjo mensageiro, e ele nos falará tudo o que Jesus Cristo mande falar a nós. E essa é a grande voz de trombeta, ou trombeta final de Jesus Cristo. A voz do Alfa e Ômega, e o Ômega, do primeiro e o último. Mas recordem, esse anjo, mesmo que seja um profeta dispensacional, e é o primeiro profeta dispensacional que Jesus Cristo envia à sua igreja, até com tudo isso, esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo, ele somente é o instrumento de Jesus Cristo, para Jesus Cristo se manifestar no meio da sua igreja, neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, encontramos Jesus Cristo batendo a porta. Por quê? Porque as 7 eras da igreja gentia já terminaram. E, consequentemente, ele está fora das 7 etapas ou eras da igreja gentia. Ele está batendo a porta e está chamando todos os escolhidos de Deus. Os está chamando para que lhe abram a porta e ele possa entrar e cear com eles e eles com ele.
é no final da dispensação da graça onde isto ocorre. E Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, chama e junta seus escolhidos para a grande ceia das bodas do Cordeiro, que se realizará no céu, e para uma ceia espiritual que também realizamos ao comermos da palavra de Deus neste tempo final. Porque isso é estar ceando, comendo com Cristo a palavra, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta comida que se come, a qual é a palavra de Deus, se come onde? Na casa de Deus. Por isso é que Jesus Cristo, nesta parábola do servo fiel e prudente, nos mostra que ele colocou servos fiéis e prudentes em sua casa, que é sua igreja. E nos pergunta, em São Mateus, capítulo 24, versículo 42 em diante, quem é o servo fiel e prudente? Agora vejam como tudo isto é mostrado. Disse, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Portanto, estai-vos apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Por que Jesus Cristo nos manda velar? Nos manda vigiar pela vinda do Filho do Homem para o último dia, que será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Através das diferentes etapas da Igreja de Jesus Cristo, os servos fiéis e prudentes foram os mensageiros das 7 eras da Igreja gentia para a dispensação da graça. Na parte do lugar santo do templo de Deus, desse templo espiritual que é a Igreja de Jesus Cristo. E depois que transcorreram estas 7 etapas na casa de Deus, onde os filhos de Deus comeram o alimento espiritual da palavra, correspondente ao tempo em que viveram, que é a mensagem de Jesus Cristo por meio de cada mensageiro. Agora, qual é o servo fiel e prudente que estará neste tempo final na parte do lugar santíssimo, que é a era da pedra angular na casa de Deus? Este é o servo fiel e prudente que estará na casa de Deus no tempo do cumprimento da vinda do Filho do Homem, dando o alimento espiritual da palavra, a revelação da palavra de Deus, a mensagem do Evangelho do Reino a todos os filhos de Deus. Este é o alimento espiritual para os filhos de Deus neste último dia. Esse é o maná escondido. Onde Deus escondeu o maná por meio do profeta Moisés, disse, toma o maná e coloca-o em uma vasilha de ouro e coloca-o dentro da Arca do Pacto. Onde estava a Arca do Pacto? No lugar santíssimo. É do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular, onde ele nos dá do maná escondido. A mensagem escondida de todos os filhos de Deus das eras passadas. Porque nenhum dos filhos de Deus das eras passadas
comeu o alimento espiritual da mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Porque o alimento espiritual que estava se comendo nas 7 eras era o alimento espiritual da primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário e nos limpando assim de todo o pecado. Esse é o alimento espiritual que esteve se comendo durante a dispensação da graça nas 7 eras da igreja gentil. Mas em acréscimo a esse alimento espiritual, para o último dia, Deus estará nos dando do maná escondido. E ele diz: ao que vencer, eu lhe darei a comer do maná escondido. Dá esse alimento espiritual ao mensageiro da era da pedra angular, que é seu anjo mensageiro, e ele o compartilha com todos os filhos de Deus, na casa de Deus. Esta é a mensagem, a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E esse servo fiel e prudente, que estará dando esse alimento espiritual aos filhos de Deus, na casa de Deus, no último dia, é quem receberá esta bênção tão grande. Vamos ver qual é a bênção. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o alimento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. E o que envolve isso? O que significa tudo isso? Quando é colocado sobre todos os seus bens, é colocado como o administrador dos bens do seu Senhor. Por isso é que a promessa de Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 28, onde diz: ao que vencer, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as regerá, ou seja, as governará, com vara de ferro. E serão quebrantadas como vaso de oleiro, assim como eu também recebi de meu Pai. A mesma autoridade que Jesus Cristo recebeu do Pai Celestial, quando subiu ao céu vitorioso e se sentou no trono de Deus no céu, e disse: todo poder me é dado no céu e na terra. E agora, Cristo disse: ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Isso envolve uma bênção muito grande para esta pessoa. É a posição que estavam buscando o apóstolo São João e o apóstolo Santiago. E os ajudava sua mãe. Mas Jesus disse: o sentar à minha direita e à minha esquerda não é meu dá-lo, mas aqueles a quem está preparado pelo Pai. Essa posição está preparada para ser dada pelo Pai Celestial. A quem? As 2 oliveiras. Esses são os que ocupam esta posição. São os ministérios de Moisés e Elias, os que estarão ocupando essa posição. E esses ministérios estarão no anjo do Senhor Jesus Cristo, manifestados pelo Espírito Santo. Agora, podemos ver que para este tempo final há uma bênção bem grande para o anjo mensageiro, o servo fiel e prudente na casa de Deus,
na era da pedra angular, que estará dando a comer do maná escondido a todos os filhos e filhas de Deus. Estará dando a comer da mensagem da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, vindo com seus anjos, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. Toda esta revelação estará sendo dada aos filhos de Deus. Onde? Na casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, na etapa da era da pedra angular. Essa mensagem, este alimento espiritual, essa revelação não foi dada aos filhos de Deus em eras passadas, porque corresponde aos filhos de Deus deste tempo final, na era da pedra angular. E recebendo esta palavra, esta mensagem, estamos comendo o alimento espiritual, a ração da nossa era e de nossa dispensação, a ração espiritual da era da pedra angular e dispensação do reino. E assim, somos bem alimentados com esse alimento espiritual, para recebermos assim essa fé, para sermos transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Para ir à ceia das bodas no céu e estar ali, temos que primeiro estar comendo aqui, na casa de Deus, o alimento espiritual que Cristo nos estará dando por meio do seu anjo mensageiro. Por isso ele bate a porta e chama, e assim convida os que comerão com ele neste tempo final, em sua casa, o alimento espiritual que por meio do seu anjo mensageiro estará nos dando, para depois sermos transformados, elevados à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Agora podemos ver a bênção tão grande que há neste tempo final. E agora, nós estamos vivendo em um tempo em que a porta da dispensação da graça será fechada. Essa porta será fechada. Essa porta do leste será fechada. E para este tempo final, Cristo nos disse, digamos, em duas parábolas, que essa porta vai ser fechada. Na parábola das 10 virgens, capítulo 25 de São Mateus, versículo 10 ao 13 diz: E tendo elas ido comprá-lo, ou seja, enquanto as virgens fátuas ou insensatas iam comprar azeite, o azeite representa o Espírito Santo. E iam buscar o Espírito Santo, porque mesmo que fossem cristãos professantes, não tinham recebido o Espírito Santo e, consequentemente, não tinham nascido de novo e, consequentemente, não estavam preparadas para receber o esposo e não estavam preparadas para serem transformadas e raptadas. Não estavam preparadas para as bodas, para a união com o esposo, com Cristo. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, essas são as virgens prudentes, que tinham azeite em suas lâmpadas, que tinham crido em Cristo como seu Salvador, tinham lavado seus pecados no sangue de Cristo e tinham recebido seu Espírito Santo e, consequentemente, tinham nascido de novo e estavam na casa de Deus, na era que lhes correspondiam viver. Estavam aí, na era da pedra angular. E as que estavam preparadas entraram com ele às bodas e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens,
dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A vinda do esposo é a vinda do Filho do Homem. E é como nos dias de Noé. E se requer estar na casa a qual ele virá. E essa é a casa onde estará o servo fiel e prudente, com todos os filhos e filhas de Deus, dando alimento espiritual a tempo, a palavra correspondente ao último dia, a era da pedra angular e dispensação do reino. É aí a sua casa que o Senhor vem. E é aí em sua casa onde recebemos sua bênção. É aí em sua casa onde estará o servo fiel e prudente do último dia. Como esteve o servo fiel e prudente de cada era, o mensageiro de cada era, onde esteve dando alimento espiritual? Na casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo. E onde estará o servo fiel e prudente do último dia, o anjo do Senhor Jesus Cristo, dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer? Na casa de Deus, na era da pedra angular, na parte de cima da casa. E assim, como Cristo falou por meio de cada anjo mensageiro em cada era, estaria falando por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular. Por isso, o chamado de Cristo através do seu anjo mensageiro é: sobe aqui. Onde? A era da pedra angular. E aí, onde Cristo nos fala por meio do seu anjo mensageiro todas estas coisas que em breve devem acontecer, para sermos preparados, para sermos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Antes de ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, temos que estar na casa de Deus, na era que nos corresponde viver, comendo o alimento espiritual da palavra de Deus, correspondente ao nosso tempo. Porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que saiu da boca de Deus para cada era é a que saiu por meio do mensageiro de cada era. E para este tempo, a palavra de Deus, palavra de Jesus Cristo, alimento espiritual para os filhos de Deus, na casa de Deus, na era da pedra angular, por meio do seu anjo mensageiro, o servo fiel e prudente do último dia. Agora vimos o chamado a todos os que estarão ceando na casa de Deus, neste último dia, ceando, comendo o alimento espiritual do nosso tempo. A mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, para depois sermos transformados e sermos levados à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro no céu, onde receberemos os galardões por todos os nossos trabalhos realizados na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo. É pelos trabalhos que realizamos na casa de Deus que receberemos as recompensas. E, por isso, Cristo disse: façam tesouros. Onde? Nos céus. Isto é, no reino de Deus. Como fazemos tesouro no céu? Trabalhando aqui na casa de Deus. Porque a casa de Deus é o reino de Deus, é o reino dos céus. Assim como Cristo disse que não era do mundo, mas que veio a este mundo, ele disse: saí de Deus e volto para Deus. Você sabe uma coisa? Que Jesus orando por nós,
incluindo a todos sus hijos de todos os seus filhos de todas as eras. Él dijo, Ele disse: no son del mundo, não são do mundo, como eu também não sou do mundo. hemos descendido Descemos del cielo do céu para estar en estos cuerpos para mortales, estarmos nestes corpos mortais por uma temporada, contacto para fazer contato con Jesucristo com Jesus Cristo, a vida eterna, em seu programa de redenção, para obtener para obtermos el perdón o perdão dos nossos pecados e recebermos o novo nascimento, ao recebermos seu Espírito Santo e assim recebermos um corpo teofânico da sexta dimensão em seu programa de criação, do qual Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus, desta nova criação. es una nueva creación É uma nova criação siendo que está sendo realizada segundo Adán pelo segundo Adão, por medio por meio de criação divina. É que nascemos no reino de Deus e obtemos o corpo teofânico da sexta dimensão. y en el día posterior E no último dia, em acréscimo, receberemos o corpo físico eterno e glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo. nosotros los que vivimos Nós, os que vivemos, ao sermos transformados, e os mortos em Cristo, ao serem ressuscitados, obteremos todos o novo corpo, o corpo eterno, o qual Deus desenhou y predestinó e predestinou para cada um de vocês e para mim também e para todos os crentes em Cristo, nascidos de novo, que han venido a formar que vieram fazer parte da sua igreja na era em que viveram. él diseñó Ele desenhou, desde antes da fundação do mundo, o corpo eterno que teremos. Mas primeiro nos deu este corpo temporário para passar pela terra, nesta peregrinação, pero luego mas depois nos dará el nuevo nos dará el o novo corpo, nuevo cuerpo o novo corpo en el cual no qual viviremos viveremos com Ele, reyes como reis e sacerdotes em seu reino, reinando com Ele por el milenio pelo milênio y por todo e por toda a eternidade. ahora nosotros Agora, nós estamos nesses corpos pasando por una experiencia passando por uma experiência única que no se va a repetir. que não vai se repetir. Por lo tanto, Portanto, aproveche el tiempo aproveite o tempo servindo a Jesus Cristo, nosso amado Salvador, aproveitando bem nosso tempo y así e assim trabajando trabalhando en la obra de na obra de Cristo y almacenando e armazenando assim tesouros no céu, los cuales os quais desfrutaremos estemos quando estivermos no novo corpo. personas As pessoas hacen tesoros fazem tesouros aqui na terra para desfrutá-los en el cuerpo no corpo terreno. momento E de momento se muere el cuerpo morre o corpo terreno pudieron e não puderam desfrutar dos seus tesouros. E não os podem levar quando morrem. pero nosotros Mas nós, toda nuestra labor todo o nosso trabalho realizada en la obra realizado na obra de Cristo nos seguirá nos seguirá. y él dará los galardones E Ele dará os galardões correspondientes correspondentes a todo lo que nosotros a tudo que nós trabajado trabalhamos en su obra em sua obra, em seu reino. porque vuestro trabajo Porque vosso trabalho no Senhor no es en vano não é em vão, disse São Paulo, pues recibirá pois receberá la justa recompensa. a justa recompensa. He aquí Eis que cedo venho, y mi galardón conmigo e o meu galardão está comigo para dar a cada um según sea su obra. segundo a sua obra. Apocalipsis 22 Apocalipse 22, versículo 12. ve que habrá recompensa Vem que haverá recompensas y yo deseo e eu desejo los galardones, os galardões, las recompensas más grandes as maiores recompensas para todos vocês e para mim também. no me voy a Não vou sair, no me van a dejar fuera ustedes, nem vocês vão me deixar fora, nem eu vou deixar vocês de fora. les he dicho Disse cómo trabajar en como trabalhar no reino de Deus e como armazenar tesouros no céu.
Agora corresponde a vocês trabalhar e armazenar tesouros no céu. E a mim também me corresponde trabalhar e armazenar tesouros no céu, onde não há ladrões e onde não há desvalorização. Assim que aí não se desvaloriza nada do que você armazena lá. Ou melhor, obtém a cada dia maiores bênçãos. É o lugar onde a pessoa investe e o investimento se multiplica. Agora podemos ver onde podemos assegurar nosso tesouro. E onde estiver o nosso tesouro, aí é onde está nosso coração. E onde está nosso coração, aí está nosso tesouro. E nosso tesouro está no reino de Deus. E nosso coração está no reino de Deus. Aí é onde queremos nosso tesouro, para desfrutá-lo pelo milênio e por toda a eternidade, como reis e sacerdotes no reino de Cristo. Agora vimos a bênção tão grande que há em escutar a voz de Cristo, chamando à porta todo filho e filha de Deus. É a saída. Se está à porta, está na parte de fora. A parte de fora das 7 eras da igreja gentia. E nós estamos vivendo nesse tempo. Ele já não está em nenhuma das 7 eras da igreja gentia. Ele está mais acima. Está na era da pedra angular. E ele nos chama para essa grande comida ou ceia espiritual na casa de Deus, na era da pedra angular, a qual serve o servo fiel e prudente. Esta grande comida ou ceia da mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Esse é o alimento espiritual para os escolhidos de Deus na era da pedra angular. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Podemos alimentar o nosso corpo com pão, com feijão, que são frijoles ou habichuelas para nós lá, em outros lugares, e arroz e vegetais. Mas isso somente é para o corpo físico. Mas sua alma necessita um alimento muito especial. Essa é a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, sai do mensageiro de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. E agora, a palavra que sai da boca de Deus para a primeira era foi a palavra que saiu por meio do mensageiro da primeira era, que foi São Paulo. E a palavra que sai da boca de Deus, do mensageiro de Deus, para a era da pedra angular, é a mensagem do Evangelho do Reino. Esse é o alimento espiritual para a nossa alma, para este tempo final. E com esse alimento espiritual é que nós recebemos essa revelação, essa fé, para sermos transformados e raptados neste tempo final. Primeiro comemos aqui o alimento espiritual, na casa de Deus. Comemos essa ceia da palavra de Deus. E depois iremos à grande ceia das bodas do Cordeiro no céu, a casa do nosso Pai Celestial. E já iremos com o novo corpo, com o corpo eterno. E estaremos lá por 3 anos e meio, na grande ceia das bodas do Cordeiro, enquanto a terra passa pela grande tribulação. Nós estaremos em festa com Cristo, em corpos eternos, e depois regressaremos à terra
para começar com Cristo, esse reino milenial, onde estaremos como reis e como sacerdotes, reinando com Cristo, nosso Salvador. Estamos vivendo no tempo mais importante de todos os tempos. Este é o tempo onde estamos ceando com Cristo, comendo com Cristo, na era da pedra angular, na casa de Deus, onde o servo fiel e prudente, que é o anjo de Jesus Cristo, o servo fiel e prudente do último dia, que é um profeta dispensacional, nos serve a mensagem do Evangelho do Reino, o alimento espiritual para a nossa alma. Assim como cada anjo mensageiro de cada era serve a mensagem da sua era, que gira ao redor da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus. Agora podemos ver onde nos encontramos neste tempo final. Nos encontramos na era da pedra angular, ceando com Cristo, o alimento espiritual deste tempo. Estamos na casa de Deus, sendo alimentados pelo servo fiel e prudente. Esse é quem recebe a bênção grande e a compartilhará com os escolhidos, todos os escolhidos de Deus que estarão ceando neste tempo final, na casa de Deus, o alimento espiritual que ele estará servindo. E esse é o servo fiel e prudente, bem-aventurado, ao qual o seu Senhor colocará sobre sua casa, o qual veremos com mais detalhes nesta tarde, sob o tema quem se senta no trono com Cristo ou com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o vencedor que se senta no trono do Senhor Jesus Cristo. É uma promessa de Cristo. Ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. E o mesmo que o Pai fez com Jesus, ao sentar-se no trono do Pai no céu, é o que Cristo fará com o servo fiel e prudente, com o vencedor, que é o anjo de Jesus Cristo, no último dia, na era da pedra angular, o qual vamos ver com mais detalhes na próxima atividade da tarde, das 2 da tarde, isso? Onde vamos ver a bênção tão grande que há para o anjo de Jesus Cristo e os que estarão com ele neste último dia, na era da pedra angular. Vimos nesta ocasião nosso tema correspondente a esta atividade da manhã. Jesus Cristo buscando e chamando os que cearão com ele. Agora podemos ver que ceamos com ele em sua casa, em sua igreja, o alimento espiritual da sua palavra. A mensagem correspondente ao nosso tempo. E depois iremos à grande ceia das bodas do Cordeiro no céu, onde cearemos com Cristo e com todos os santos que irão a essa grande ceia. Nessa grande ceia estarão os santos do Antigo Testamento também. Será uma festa muito grande no céu. Agora vimos nosso tema correspondente a esta ocasião. Jesus Cristo buscando e chamando os que cearão com ele. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto,
sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos chamados e buscados para cear com Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino, e os que também em breve cearão com Cristo na ceia das bodas do Cordeiro no céu. Que em breve se complete esse número, e em breve os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sejamos transformados. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e continuem passando um dia cheio das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador.